Estamos testemunhando Jesus. E o mundo precisa de homens e mulheres corajosos para testemunhar Jesus. Para dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu vivo conforme a vontade do Senhor e não do mundo. O mundo nos ensina a viver as coisas do mundo. E nós precisamos estar no mundo, mas viver as coisas do Senhor. E viver as coisas do Senhor é fácil? Não. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos renunciar aos abatimentos, às tristezas. Nós precisamos renunciar àquilo que muitas vezes vem em encontro à nossa fé. E nesse dia de hoje o Senhor te chama a ser um homem e uma mulher cheio de esperança para testemunhar nesta comunidade, nesta paróquia, a experiência que você tem com Ele todos os dias. Nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, a testemunhar. O mundo precisa ver em nós alguém que confia mesmo nas dificuldades. O mundo, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, meu Deus, eu quero um pouquinho da fé ali do João, da Maria. Que mulher de fé, que homem de fé, que família de fé. É assim ou não é? É. A nossa família, meu irmão e minha irmã, precisa ser uma família que testemunha Jesus Cristo. A nossa família precisa ser canal da graça de Deus nesse tempo. A nossa família precisa viver essa esperança em Jesus. Como está difícil viver em família. Vivendo a paz. Estamos testemunhando Jesus. E o mundo precisa de homens e mulheres corajosos para testemunhar Jesus. Para dizer, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu vivo conforme a vontade do Senhor e não do mundo. O mundo nos ensina a viver as coisas do mundo. E nós precisamos estar no mundo, mas viver as coisas do Senhor. E viver as coisas do Senhor é fácil? Não. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos renunciar aos abatimentos, às tristezas. Nós precisamos renunciar àquilo que muitas vezes vem em encontro à nossa fé. E nesse dia de hoje o Senhor te chama a ser um homem e uma mulher cheio de esperança para testemunhar nesta comunidade, nesta paróquia, a experiência que você tem com Ele todos os dias. Nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, a testemunhar. O mundo precisa ver em nós alguém que confia mesmo nas dificuldades. O mundo, as pessoas precisam olhar para nós e dizer, meu Deus, eu quero um pouquinho da fé ali do João, da Maria. Que mulher de fé, que homem de fé, que família de fé. É assim ou não é? É. A nossa família, meu irmão e minha irmã, precisa ser uma família que testemunha Jesus Cristo. A nossa família precisa ser canal da graça de Deus nesse tempo. A nossa família precisa viver essa esperança em Jesus. Como está difícil viver em família. Vivendo a paz. Para a Vitória da Conquista, fez a cirurgia, nasceu de novo, irmãos, no dia 19 de agosto de 2022. Meu pai nasceu para dar testemunho de que Jesus é o Senhor da nossa casa, da nossa família. E aquele que coloca sua esperança nele não se decepciona. E Deus ali realizou o milagre. E Deus, aplaude o Senhor, porque isso aí é para Ele, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo para nós nessa manhã que Ele não decepciona os teus filhos amados, Ele não decepciona aquele que também está
na sua presença, assim como Ele não decepcionou. E nós estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para glorificar e render a Ele toda graça, toda honra e todo louvor. E nesse final de pregação, olhando para cada um de vocês, o meu coração se alegra porque nós estamos no lugar certo. Porque quando nós não estamos mais com forças, a gente encontra no irmão a força que precisamos para perseverar, dando testemunho desse Deus vivo. E eu convido você a ficar de pé, a colocar a mão no seu coração, a permitir que Jesus agora venha ao seu encontro. Ele foi ao meu encontro naquela madrugada, quando eu clamava a Ele, dizendo: não tem mais ninguém em quem a gente recorrer, nós só temos o Senhor. E Ele resolveu, irmão, do jeito dele. Deus está dizendo para você nessa manhã: coloca a sua causa nas mãos da madrugada, 3 horas da manhã, meu pai sofre um infarto. E eu dando de mamar a Natan, eu vi meu pai passando para a cozinha e eu falei: aconteceu alguma coisa. E aí de imediato ele voltava para o quarto, assim, muito angustiado, e chamou minha mãe e voltou para a cozinha passando muito mal. E eu peguei Natan no colo e cheguei na cozinha. Eu disse assim: meu pai infartou. Eu pensei comigo, né? Meu pai infartou. E eu nunca tinha visto alguém infartando. Ou meu pai está tendo um AVC. E eu chamei meu irmão à pressa e disse assim: vamos levar meu pai para o médico, que mora também numa comunidade a 26 quilômetros de Barreiras, porque meu pai está infartando. E meu irmão disse: não. Eu disse: é. E a gente saiu às pressas para Barreiras, bem no iniciozinho da pandemia. Fomos para o Central, do Central encaminhou meu pai para o HO. E começou aquela luta, irmãos, da confiança no Senhor, da esperança em Deus, de depositar a sua fé naquele que você prega, naquele que você testemunha. Gente, como é difícil. E no HO meu pai sofreu mais um outro infarto. E as portas foram se fechando por conta da pandemia. E meu pai não podia sofrer mais infarto, na esperança de uma vaga para fazer uma cirurgia. E a gente começa a recorrer ao Senhor, a recorrer aos irmãos. Reza por nós, está difícil. Reza por mim, como está difícil, como está doído. Mas eu preciso acreditar que Deus vai fazer a obra, de que Deus vai fazer o milagre. E passou-se uma semana, e passou-se 2 semanas, e passou-se 3 semanas. Nos levar a confiar nele. Lá no Salmo 36 vai dizer: confia e espera no Senhor e Ele agirá. E essa é a certeza que o Senhor crava ao meu coração nessa manhã. Confia no Senhor. Confia no Senhor, confia nele, espera nele. Talvez você tenha pedido tanto para que o seu esposo saia do vício do álcool, que seu filho, amigo, parente, primo, saia da vida das drogas. Talvez você tenha direcionado a sua oração nesse caminho dos vícios e ainda não tem visto o retorno, e ainda não tem visto a solução. E o Senhor diz para você que enfrenta essa situação de qualquer tipo de vício: confia no Senhor, espera nele, ele não decepciona. Na hora certa a graça de Deus vai acontecer. No momento certo a graça de Deus vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. E nós precisamos ser esse homem e essa mulher de vida de oração, porque essa esperança, meu irmão e minha irmã, só vai ser gerada no meu coração, no seu coração, se nós tivermos vida de oração. E eu pergunto a você que está aqui: como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu diálogo com o Senhor? A dificuldade chegou na sua porta, a quem você recorre primeiro? É a Jesus
ou é as pessoas? Jesus. É dobrar o joelho no chão? É passar uma noite em claro rezando ao Senhor? Ou é batendo na porta de um e de outro, primeiro buscando a solução? E quando a gente não acha nos outros, a gente recorre a Jesus. Por que a gente não faz o inverso?